Bom, galera, essa questão aí, ó, segunda questão, diz assim: uma prova com duas questões foi dada a uma classe com 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda. Aí pergunta-se: quantos alunos erraram as duas questões? Primeiro que a questão está falando que o total de alunos que fez as questões foram 40. Eu vou chamar a primeira questão de questão A e a segunda questão vou chamar de questão B. Aí é importante a gente lembrar, quando trabalha com conjuntos, o valor significativo do I e o valor significativo do OU. Quando a gente trata do I, a gente está tratando de interseção. Quando a gente fala do OU, a gente está tratando de união. Aí fica mais fácil para a gente poder saber qual é que a gente vai usar. Se a gente vai usar interseção, se a gente vai usar união. Quando for o I, a gente usa interseção. Quando for o OU, a gente usa união. Então, bora lá colher os dados da questão para a gente ver o que ela está pedindo para a gente resolver. De novo, uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Aí diz que 10 alunos acertaram as duas questões. Olha aí, 10 alunos acertaram as duas questões. Então, ó, esses 10 alunos acertaram a questão A e a questão B. 10 alunos acertaram a questão A e a questão B. Então, o que nós temos? Nós temos que, se eles acertaram a questão A e a questão B, então o valor significativo desse I é interseção. Então eu tiro o I e coloco interseção. Então nós temos que o número de pessoas que acertou a questão A e a questão B foi um total de 10 pessoas, um total de 10 alunos. Então a gente já tem um dado já para trabalhar. Aí diz o que mais? Aí diz que 25 pessoas acertaram a primeira questão. Então nós temos, ó, que 25 pessoas acertou a primeira questão, que é a questão A. Esses 25 que acertaram a primeira questão, que é a questão A, eles podem ser que eles tenham acertado a questão B ou não. Mas essa informação nos diz o quê? Ela nos é bem claro, ó, que 25 pessoas acertaram a primeira questão, que é a questão A. Pode ser que algum desses 25 ou os 25 tenham acertado a outra questão, que é a B, ou não tenham acertado a B. Mas essa informação que 25 acertaram a primeira questão, que é a A, essa informação ela é bem clara. Ela nos afirma somente uma coisa, que 25 acertou a A, podendo acertar a B ou não. Então, ó, nós temos que o número dos que acertaram a questão A é um total de 25 alunos. Da mesma forma, com o mesmo raciocínio, diz que 20 acertaram a segunda questão, que é a questão B. Então, o número de pessoas, o número de alunos que acertou a questão B é um total de 20 alunos. Então, esse aqui é os dados que a nossa questão nos fornece. Esses aqui são os dados. Aí a questão está perguntando o quê? Ele quer saber quantos alunos erraram as duas questões. Então, ele está querendo saber a quantidade de alunos que não acertou nem a questão A e que não acertou nem a questão B. Então, bora raciocinar assim, ó. O total de alunos é composto por quem? Pelos alunos que acertaram, é composto pelos alunos que acertaram alguma das questões, ou a A ou a B, ou as duas, que acertou de alguma forma alguma questão, e pelos alunos que erraram as questões. Então, assim que é composto o total de alunos, com os que acertaram e os que erraram, beleza? Então, olha só, com esses dados aqui, ó, a gente pode fazer essa questão de duas formas. Pode fazer lá pela teoria dos conjuntos ou pode fazer pelo diagrama de Venn. Como a interseção e o número aqui dos elementos são todos só com números, não tem letra, então eu vou fazer pelo diagrama de Venn. Depois eu faço também pela teoria dos conjuntos. Então, ó, pelo diagrama de Venn, nós temos isso bem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a quantidade, o número de elementos do conjunto A, que é a quantidade de pessoas que acertou a questão A,
esse diagrama aqui, o número de elementos do conjunto B, que é a quantidade de pessoas que acertou a questão B. Essa parte bem aqui do meio aqui, ó, ela é o que? É a quantidade de pessoas, de alunos, que acertou tanto a questão A quanto a questão B. E quantos foram que acertaram a questão A e a questão B? Foram 10 pessoas. Então, nós temos aqui 10 pessoas que acertaram tanto a questão A quanto a questão B. A informação é dessa bem aqui, ó. Vamos lá, deixa eu preencher de preto. Aqui, ó. Nós temos 10 pessoas que acertou tanto a questão A quanto a questão B. E nós temos essa próxima informação, que já coletamos, que os que acertaram a questão A são um total de 25 pessoas. Então, ó, a galera que acertou a questão A é um total de 25 pessoas. Só que aqui no conjunto A nós já temos 10, mas o total é 25. Então, para os 25, sendo que já temos dentro do conjunto A, já temos 10, então falta 15. Aqui, ó. Então, aqui ficam 15, ó. 15 com 10, 25. Então, temos 25 pessoas que acertou a questão A. E os que acertaram a questão B foram 20 pessoas. Então, ó, esse conjunto aqui, ó, simboliza a galera que acertou a questão B, certo? E o total dos que acertaram a questão B foram 20 pessoas, sendo que aqui nós já temos 10. Que esses 10, além de ter acertado a B, também acertou a A. Além de ter acertado a A, também acertou a B. Então, os que acertaram a B, já temos aqui 10, mas foi um total de 20. Então, eu vou pegar 20 menos 10, que sobra 10. Então, ó, os que acertaram A foram 25, ó. 15 mais 10, 25. As que acertaram a B foram 20, ó. 10 mais 10, que dá 20. Aí só daí a gente pode concluir o quê? Que esses 15 acertaram somente a questão A. Que esses 10 acertaram somente a questão B. Que esses 10, além de acertar a questão A, também acertou a questão B. Além de acertar a B, também acertou a questão A. Então, nesse diagrama de Venn, nós temos essas conclusões. Bom, deixa eu só separar essa paradinha bem aqui. Então, daí, a gente pode tirar a seguinte conclusão, que o número de elementos de A união B, o que é A união B? A união B é quando eu pego todo esse conjunto aqui, ó, A e B. Então, ó, desse diagrama que a gente acabou de preencher, a gente pode tirar aqui o número de elementos de A união B, vai ser quem? Vai ser os 15, os 10, mais os 10, mais os 10 aqui, ó. Logo, o número de elementos de A união B vai ser 15, mais 10, 25, mais 10, 35. Então, a união desses dois conjuntos é um total de 35 pessoas. O que significa essas 35 pessoas? Essas 35 pessoas é que acertaram pelo menos uma das duas questões. Mas a questão está pedindo o quê? Ele quer saber quantos alunos erraram as duas questões. Então fica assim, ó. O total de alunos vai ser a soma de quem? Dos que acertaram pelo menos alguma delas com a dos que erraram todas. Então, bora lá como é que a gente escreve isso aí, ó. O total vai ser o número de A união B, é o que acertou pelo menos uma delas, que é o que está nesse conjunto aqui, ó, todo, mais os que estão aqui fora, ó, é que não acertaram nenhuma delas. E os que estão fora, que não acertaram nenhuma delas, que estão fora desse conjunto, como é que a gente representa? Vamos lá. Os que estão fora. Se esse conjunto é o número de A união B, os que estão fora vai ser o número de A união B barra. É o que está fora. Beleza? Então fica assim, ó. O total dos que fizeram as questões foram 40.
é igual ao número dos que acertaram alguma coisa, que é 35, mais o número dos que erraram tudo. Ó. O número de A, união B, barra. Essa barra significa que essa galera, ó, que são os que erraram, estão aqui nessa parte aqui de fora. Então fica assim, ó. 40 é igual a isso aqui tudinho. Então isso aqui tudinho é igual a 40. Então fica assim, ó, 35 mais o número de A, união B, barra, é igual a 40. Esse 35 que está somando e é positivo, vai passar para o outro lado negativo, subtraindo. Então o número de A, união B, barra, é igual a 40 menos 35. Logo, o número de A, união B, barra, que são aqueles que não acertaram nenhuma das duas questões, é igual a 5 alunos. Assim, a resposta correta é a letra E.